Olá, eu sou a professora Sheila Viviane Menezes da Rocha Ramos, sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Minha formação inicial foi em design gráfico, programação visual gráfica. Logo em seguida, eu fiz o curso de artes visuais pela Universidade de Brasília, UNB, fiz licenciatura e bacharelado. Tenho uma pós-graduação em educação especial e inclusiva. E agora eu estou fazendo essa pós em Arte e Educação Intermediática pela Universidade Federal do Goiás, pela UFG. O meu TCC, já discuti. Meu problema, é como promover o ensino de arte, educação com viés crítico e autônomo. Chegamos nesse tema com as aplicações dos intentos pedagógicos pela experiência vivenciada em sala de aula. O que eu notei que dentro do sistema de educação, a arte e educação ainda passa por alguns enfrentamentos, tanto no sistema de escola, tanto no enfrentamento com os pais dos alunos, como enfrentamento com o alunato. Então, eu cheguei nesse tema, como promover o ensino de arte e educação com viés crítico e autônomo, porque eu quero desenvolver no meu aluno um olhar investigativo, uma autonomia crítica dentro desse tema. Eu cheguei ao meu tema na aplicação e na vivência dos meus intentos pedagógicos durante o curso. Nesse meu intento pedagógico, inicialmente, eu estava com um público bem amplo. Então, tinha alunos, eu estava lecionando para alunos do ensino fundamental 2, tradicional, para o ensino médio, primeiro ao terceiro ano, e para aluno do EJA, em horários diferentes. Então, eu fui trabalhar dentro de uma metodologia que era fazer o planejamento das minhas aulas, independente da temática trabalhada, uma aula mais atrativa. Então, eu utilizei a proposta triangular da professora Ana May Barbosa, que era a questão da contextualização, da apreciação e da produção artística. Então, dentro desse tema, eu estava levando para os meus alunos e comecei a trabalhar o conteúdo didático que eu estava aprendendo no curso. Na vivência com o ensino médio, eu abordei a questão da arte, educação, videoarte e a arte contemporânea. Trabalhei 3 artistas contemporâneos e as suas temáticas. Eu trabalhei a Adriana Varejão, o Tunga e o Cildo Meirelles. O Cildo Meirelles traz para a gente a questão da poética contemporânea dentro do processo político de protesto social. Então, todas as suas obras têm essa referência. Nessa primeira etapa, eu trabalhei a arte contemporânea apenas visualizando a questão dos materiais experimentais, da questão plurissensorial. Depois, eu comecei a ver a riqueza da questão das temáticas. Agora, eu restringi o meu público-alvo ao Fundamental 2, os anos iniciais, que é 6º e 7º ano. E eu comecei a trabalhar a questão das temáticas. Nessa segunda etapa do meu intento pedagógico, quando eu levo aos meus alunos as temáticas contemporâneas, surgiu novos questionamentos. Nesses novos questionamentos, os meus alunos me levaram a seguir por um novo caminho. Então surgiu a questão que eles abordaram da cultura juvenil, de uma cultura secreta que eles estão permeando entre os mais novos e os mais velhos. Então também é uma cultura de enfrentamento, também é uma cultura política de defesa do próprio jovem. Então eles estão acessando, navegando, criando grupos de WhatsApp e trabalhando essa cultura
de uma forma com liberdade, só que não é assistido, porque nem alguns adultos têm o domínio da tecnologia e eles estão dessa forma nesse processo de encorajamento e enfrentamento. Na terceira etapa do meu intento pedagógico, no meu planejamento, eu comecei a ter um enfrentamento dentro do sistema educacional, que é a questão da tradição versus questões do ensino de arte e educação. Então, ao propor levar os meus alunos para o laboratório de informática, inicialmente eu tive resistência, ora por parte da direção, ora por parte dos monitores, ora por parte dos colegas de trabalho, mesmo assim levei. Dentro das temáticas trabalhadas em sala de aula, muitos artistas foram pesquisados, suas obras, e com isso nós podemos fazer uma leitura de obra de arte. Então eles tiveram tanto acesso à questão imagética, como também outras pesquisas de cunho pessoal dos alunos. Nesse momento, na terceira etapa, eu permiti também o uso de celulares, o que causou bastante estranhamento para os meus alunos, porque é um tabu na escola o uso do celular, como ferramenta de trabalho, como ferramenta de pesquisa. E daí surgiu um debate que foi um momento riquíssimo nesse processo de aula. A justificativa do meu trabalho se baseia na pesquisa e na análise do ensino-aprendizagem de arte e educação nas escolas. Acredito que nós temos o ensino de arte anterior, que fez parte da minha infância, que era um ensino pautado no fazer artístico, sem nenhuma contextualização. Nós temos o ensino de arte já com uma formação acadêmica de arte e educação forte e algumas territorialidades, e nós temos o ensino de arte que ainda está engessado, que é a experiência que eu estou tendo no Centro de Ensino Fundamental de Planaltina, Goiás, que o professor de arte ainda está à margem do sistema educacional. Então, por causa justificativa, acredito que ainda existam muitos educadores que passam por esse processo de enfrentamento na escola, de ter que enfrentar as dificuldades de gerenciar egos, de gerenciar conflitos, de tentar mediar, além de tentar mediar o conhecimento, a fruição em arte, o papel da arte crítico, a criticidade. Nós temos um outro enfrentamento, que é um enfrentamento social, de aceitação de arte como uma disciplina, com o seu grau de importância, no seu papel relevante para o ensino, na formação do cidadão, na formação do aluno crítico e na formação de um ser humano melhor. O objetivo da pesquisa é analisar a representatividade, a significância do ensino de arte para os alunos em Planaltina, para que, com este objetivo, eu consiga compreender, ou que os meus alunos compreendam, a importância do ensino de arte em Planaltina. Sobre a metodologia da pesquisa, inicialmente comecei o trabalho tem cerca de 1 ano. Agora, neste momento, que eu vou trabalhar com o público-alvo do Fundamental 2, séries iniciais, eu estou fazendo uma pesquisa de campo há 6 meses, de fevereiro a junho deste ano. A pesquisa que eu trabalhei, a forma que eu coletei as informações foram observação proposta para meus alunos, com perguntas questionadoras, depois questionários, alguns foram feitos escritos, outros via WhatsApp. Além desses questionários, eu propus novas metodologias para os meus alunos. Por exemplo,
Para cada teoria contextualizada de ensino, eu tentei trabalhar uma prática que fosse mais atrativa para o meu aluno, de acordo com Paulo Freire. Paulo Freire cita: não haveria cultura nem história sem inovação, sem criatividade, sem curiosidade, sem liberdade sendo exercida ou sem liberdade pela qual, sendo negada, se luta. Não haveria cultura nem história sem risco, assumido ou não, quer dizer, risco de que o sujeito que o corre se acha mais ou menos consciente. Freire, página 17. Freire, página 17, 1997. Então, com essa citação de Freire, compreendemos que quando o professor, o arte-educador, assume seu papel social e político, ele tem um enfrentamento, ele corre risco. E nas minhas observações de campo, eu notei que quando eu proponho uma aula mais atrativa para o meu aluno, eu tenho alguns questionamentos. Inicialmente do sistema educacional, que é a própria escola, que está institucionalizada. Depois eu tenho o questionamento dos meus alunos, que tem um estranhamento inicial, e também tenho questionamento advindo dos pais do aluno na questão da metodologia de ensino. Outra citação do Paulo Freire que estamos usando é preciso, inclusive, deixar claro em discursos lúcidos e em práticas democráticas que a vontade só se autentica na ação de sujeito que assume seus limites. A vontade ilimitada é a vontade despótica, negadora de outras vontades e rigorosamente de si mesma. É a vontade ilícita dos donos do mundo, que egoístas e arbitrários só se veem a si mesmo. Paulo Freire, página 18, 1997. Ao analisarmos a metodologia estudada e pesquisada, vou falar um pouco mais sobre as etapas que eu trabalhei, primeira, segunda e terceira etapa. Na primeira etapa, eu fiz uma autoavaliação do docente, com a proposta que eu levei, que abordava a questão da arte contemporânea. Então, o que eu abordei? Para incentivar a experimentação e estimular os meus alunos, eu estudei as diferenças entre o material usado pelos artistas contemporâneos e os conceitos neles estudados, neles expostos. Então, inicialmente, de uma forma muito generalizada, dentro dessa temática, foi interessante porque meus alunos, tanto do ensino médio anteriormente estudado, como nesse novo público-alvo de pesquisa, não era um conteúdo que eles tinham domínio desta temática, tanto como o conhecimento dos artistas, como também o conhecimento dos conceitos, das ideias que esses artistas propõem. Levei materiais concretos que eu elaborei, fiz alguns folders, algumas lâminas do artista Tunga, levei para os alunos para eles reconhecerem diferentes formas de trabalho, diferentes materiais, e também levei um material experimental, que eu trabalhei vários materiais que poderiam ser usados de forma plurissensorial. Foi fundamental para o trabalho a resposta dos alunos, que assim eu pude reformular os meus questionamentos e assim aprimorar melhor o meu objeto de pesquisa. Porque foi aí que eu notei que, independente do material que os artistas contemporâneos usavam, a problemática, os temas, o conceito era o mais relevante na questão da arte, educação da arte contemporânea. Então, os meus alunos começaram a questionar o fazer artístico e a sua produção, questionar também se aquilo era arte e outras indagações. Dessas indagações,
eu reformulei meu planejamento, meu intento pedagógico e fui trabalhar, fiz um novo planejamento. Foi fundamental para a pesquisa a relação professor-aluno e a questão fundamental do trabalho, que é você conseguir ser flexível, ter uma análise, uma reflexão do seu trabalho docente e, a partir dessa análise, propor novas questões a partir das questões propostas pelo seu alunato. Neste ponto de vista, eu trago Freire para fazer a seguinte reflexão. Salienta-se que o discurso da impossibilidade da mudança para a melhora do mundo não é o discurso da constatação da impossibilidade, mas o discurso ideológico da inviabilização do possível, um discurso por isso mesmo reacionário, na melhor das hipóteses, um discurso desesperadamente fatalista. Então, ao analisar os questionamentos propostos pelos meus alunos, trabalhamos da seguinte forma. Preparamos a segunda etapa da aula, que começou a se apropriar desse universo juvenil, que é a cultura que eles estão. Na segunda etapa, então eu tive que fazer uma autogestão do meu conhecimento, tive que ter uma apropriação da cultura juvenil do ponto de vista do meu aluno. Então eu tive que fazer uma reflexão do outro. Dentro dessa reflexão eu procurei mediar esse conhecimento, além de possibilitar novos caminhos na arte-educação para os meus alunos. E as perguntas, os questionamentos que surgiram foi se eles têm domínio, como é que eles estão consumindo essas informações na internet. Então aí que eu vejo que a questão da busca pela identidade, que seria muito interessante esse gerenciamento, essa mediação do professor, para que o meu aluno tivesse maior autonomia crítica para estar trabalhando as questões que eles estão estudando, como verdades e fatos. Então, por exemplo, um exemplo que eu posso citar foi, dentro de uma pesquisa sobre o neoclássico brasileiro, os meus alunos trouxeram artistas, obras, quadros de Luiz Davi, de Ingres, e afirmando que era de Pedro Américo e Vitor Meireles. É apenas um exemplo de uma aula digital. Então, às vezes, a confusão que eles fazem, ou as trocas, ou uma leitura sem autonomia da cultura digital, faz surgir alguns enganos ou consumo desenfreado. Notei também a questão da ansiedade da pesquisa, de uma rapidez, de uma volaticidade muito alta, uma rotatividade muito grande que eles pesquisam. Então, a questão também da inteligência múltipla, da ansiedade, da autoestima e da identidade, que isso está formando esse cidadão aí. Então, nessa questão, Paulo Freire fala o seguinte: com a vontade enfraquecida, a resistência frágil, a identidade posta em dúvida, a autoestima esfarrapada, não se pode lutar. Desta forma, não se luta contra a exploração das classes dominantes, como não se luta contra o poder do álcool, do fumo ou da maconha. Como não se pode lutar por falta de coragem, vontade e rebeldia. Se não se tem amanhã, se não se tem esperança, falta amanhã aos esfarrapados do mundo, como falta amanhã aos subjugados pela droga. O que eu pude analisar, nesse processo que o Paulo Freire cita, na questão da cultura juvenil, da questão da cultura digital? Que quando a instituição escolar, quando a sociedade, quando os pais, os mestres, educadores, professores, igreja, estão nessa negação, nesse enfrentamento de negação, nós temos outros grupos que estão consumindo avidamente essa cultura. E
na questão juvenil, eles têm um processo de ansiedade muito grande e eles não questionam o que isso está influenciando na sua vida pessoal, como a questão de gerenciamento do tempo, como a questão de foco nos estudos. Então, para eles, aquele grupo virtual já tem mais valor do que o próprio grupo social, a presença física dos outros estudantes. Então, dentro da sala de aula, nessa experiência, eu vi que os alunos tinham um grupo de WhatsApp, que eles discutiam a postura do professor, que discutiu questões pessoais, que discutiu questões de aula, mas um não conversava com o outro na aula. E eu perguntei, questionei se eles não discutem abertamente entre eles, porque não querem que o adulto, no caso, que eles veem como opressor, saibam dessa informação, ou se é uma nova maneira de se comunicar. Então, os alunos me responderam que, além da questão de burlar essa vigilância, já se tornou um hábito. Por mais que eles estejam só em casa, sem essa questão de uma mediação de um adulto, de um professor, do pai ou da mãe, eles já estão se comunicando através dessa maneira, através dos seus grupos, através do Face. Então, os meus alunos, visualmente, virtualmente, se expõem muito mais. Então, há uma exposição imagética, tanto com fotos, como com opiniões, e essas opiniões sem gerenciamento, nota-se uma certa até agressividade na internet muito crescente na nossa cultura, na nossa sociedade brasileira, que é necessário reconhecimento dessa identidade, reconhecer essas diferentes formas de trabalhar diversidade. Aí, novamente, entramos na questão dos temas geradores, que são a questão do gênero, da questão da religião do outro, da questão das etnias, das raças, que tanto são discutidas diretamente e indiretamente. Aonde também eu notei que eles têm duas formas de comunicação. Uma na qual eles se identificam e outra na qual eles podem ser secretos. Então, o que eu percebi é que existe muito fake. Então, eles querem dar sua opinião e tem a opinião que eles têm autonomia, que tem a identidade deles, mas eles não querem se identificar. E dessa forma, eles estão se expondo de uma maneira sem criticidade. Num dos questionários que aplicamos na turma, em duas turmas, no 6º ano B e no 7º ano C, eu observei o seguinte, com algumas questões simples, já que trata-se de alunos do 6º e 7º ano, que são crianças, adolescentes na sua faixa de 11 até 15 anos, tem alguns em sala. Quais são a expectativa de futuro, de ensino? E eu observei nas respostas, nas pesquisas, que eles não têm uma preocupação latente, um foco na educação futura. Eles têm uma questão atemporal de viver o momento, de naquele momento serem felizes. Também questionei como eu passo por um processo do sistema de ensino de hierarquização da disciplina, qual a disciplina que eles mais gostavam. Então, algumas disciplinas que eles abordaram dentro dessa pesquisa foi entre gostar e importância, que as que eles mais gostam são as disciplinas que eles têm maior liberdade de expressão, de maior liberdade, e foi educação física e artes. E a que eles acham mais importante é aquela que está inserida dentro do sistema neoliberal, que é matemática, português. Então, a questão de prazer, novamente, está dentro dessa dicotomia entre prazer e sentir e a questão de importância, dessa relatividade entre importância e prazer.
analisando pelo olhar do educador, eu tenho uma citação aqui. Uma segunda afirmação marcante da pedagogia crítica, advinda das perspectivas de Dewey, 1966, é de que o educador tem papel central, mas não exclusivo na manutenção e no desafio dos sistemas educacionais. Aprofundando o conceito, temos que Paulo Freire, em todas as suas colocações, sempre fala do papel do educador como um papel transformador, no qual o professor é um intelectual capaz de transformar o mundo. Então ele cita aqui: não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério com adolescente brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Freire, página 31, 1997. Na terceira etapa do meu intento pedagógico, dentro da metodologia, eu já tenho meus alunos à vontade, nós já conseguimos ter um debate rico e na pesquisa, na coleta das informações, em conversas informais e pelos questionários, eu notei o seguinte, que para se ter uma boa relação professor-aluno, nós temos que iniciarmos dentro sempre de temas geradores, toda a nossa conversa, toda a nossa proposta pedagógica. Que o aluno tenha um domínio melhor, absorve melhor esse conhecimento, reconhece, se identifica, valoriza, se for um conteúdo de domínio dele, que ele tenha esse pertencimento, que ele tenha como expor seu ponto de vista, analisar aquilo que ele já tem como conhecimento. É um conhecimento que o aluno já traz de casa, é um conhecimento que está na formação desse aluno. Na citação de Salles, 1996, ela cita o seguinte: os professores precisam enganjar-se no debate e na investigação, a fim de abrir espaço para adquirir posturas críticas em relação à sua própria prática e à prática docente dos outros. Nesse ponto, eu comecei a crescer dentro da minha própria didática, dentro da minha própria metodologia. Foi daí que eu comecei a investigar o olhar crítico do meu aluno, incentivar esse olhar investigativo no aluno, da qual ele também seja sujeito da sua ação de aprendizado, sujeito da sua formação, e que o professor assuma o seu papel de mediador. Paulo Freire cita o seguinte: como educador, preciso ir lendo cada vez melhor a leitura do mundo que os grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto imediato, e do maior de que o seu é parte. O que quero dizer é o seguinte: não posso de maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu saber de experiência feita, sua explicação do mundo de que faz parte a compreensão de sua própria presença do mundo. Então, o aluno é sujeito ativo do seu conhecimento e que temos que agregar valores na busca de uma identidade juvenil, crítica, que eles consigam consumir consciosamente o que é vinculado pelas mídias, que o ensino de arte e educação é de extrema importância nesse universo imagético, que nessas leituras de imagem, nessa questão subliminar, nessa questão da cultura popular, da cultura de massa, onde os adolescentes são absolvidos, eles têm que ter um processo crítico e consciente do ser e estar. Então, a metodologia foi fundamentada em análise, observação, pesquisa
e numa proposta atrativa de ensino de arte e educação pautada no conhecimento próprio do aluno, no conhecimento de mundo do aluno e no conhecimento de arte e educação, que é um conhecimento atualmente contemporâneo, crítico, que faz o aluno ter uma consciência de mundo, uma leitura de mundo. Nesse sentido, Salles traz para a gente a seguinte citação: as narrativas redentoras funcionam quando um professor individual supera todos os fracassos do sistema através da força tênue de sua consciência de seus feitos heróicos e orgânicos. Quando outros seguem o superprofessor, a sala de aula ou a escola como um sistema mais amplo são resgatados. Esse processo segue a tradição, quebra essa tradição de trabalhar com as hierarquias das disciplinas. Aí entra a questão da interdisciplinar, que seria muito mais interessante o ensino de arte, uma arte-educação, como todo o sistema da escola, trabalhando nas questões da interdisciplinaridade, como foi abordado dentro dos nossos módulos do curso.